O ar na área dos bastidores do festival Grito Urbano cheirava a cerveja barata, suor e desespero. Para a banda Espelhos de Mercúrio, o cheiro era o de um naufrágio iminente. Eram a atração de ascensão da noite, a banda do momento, com um single a tocar nas rádios e um ar de arrogância cool que a imprensa musical adorava. Mas, a menos de uma hora de subirem ao palco principal, o seu universo estava a implodir. A fonte da discórdia era uma canção nova, a peça central do seu futuro álbum, uma canção que era tecnicamente brilhante e emocionalmente oca. Não tem alma. Não tem verdade, gritava Léo, o vocalista, o seu cabelo perfeitamente despenteado a balançar com a fúria. Ele atirou a palheta contra o amplificador. É só barulho. É um monte de palavras que soam bem, mas não significam nada. Os seus colegas de banda, exaustos após semanas na estrada, olhavam para ele com um ressentimento cansado. Talvez se a verdade não fosse sobre a tua última separação de 2 semanas com uma modelo, encontrasses algo mais profundo para dizer, retorcou o baixista, Diogo, com um sarcasmo cortante. Um pouco afastado de tudo, perto do autocarro reluzente da banda, estava Carlos. Para a banda, ele era apenas isso, Carlos, um motorista. Um homem de 50 e poucos anos, com o rosto sulcado por mais quilômetros do que eles jamais viajariam, e umas mãos grossas e calejadas que seguravam o volante com uma calma inabalável. Durante as últimas 6 semanas, ele fora uma presença silenciosa e constante, uma peça da mobília que os levava do ponto A ao ponto B. Eles mal olhavam para ele. Mas Carlos ouvia. Ele ouvia as suas músicas, as suas discussões, as suas tentativas frustradas de criar magia. Ele ouvirá aquela canção sem alma centenas de vezes, através das paredes finas do autocarro, em passagens de som intermináveis. E ele sabia o que lhe faltava. Faltava-lhe vida. A discussão da banda atingiu um impasse de silêncio tenso. O produtor estava a gritar ao telefone, a pressão aumentava. Foi nesse vácuo de egos feridos que Carlos se aproximou. Ele moveu-se com a sua habitual hesitação, como se pedisse desculpa por ocupar espaço no mundo. Ele tirou o seu boné de trabalho, amassando-o nas mãos. Com licença, rapazes, começou ele, a voz baixa e um pouco rouca, a voz de um homem que passa os seus dias em silêncio. Eu sei que não é da minha conta, e perdoem o atrevimento. Mas, me deixem mostrar uma canção. A reação foi um misto de incredulidade e escárnio. O baterista soltou uma gargalhada nervosa. Diogo revirou os olhos. Mas foi Léo quem verbalizou o desprezo de todos. Ele virou-se para Carlos com um sorriso condescendente. Uma canção, Carlos, disse ele, como se falasse com uma criança. Que fofo! E o que foi? A inspiração bateu-te entre a marcha lenta e o freio de mão. A zombaria foi cruel, desenhada para colocar o motorista de volta no seu lugar de invisibilidade. Carlos encolheu-se, o rosto a corar. Ele estava pronto para recuar, para pedir desculpa e desaparecer. Mas o baterista, talvez por pena ou por puro desespero, interveio. Qual é o mal, Léo? Não é como se estivéssemos a ter uma ideia melhor. O que temos a perder? A nossa dignidade, respondeu Léo, mas a luta tinha saído dele. Tanto faz. Anda lá, Carlos. Dá-nos o teu grande sucesso. Temos 5 minutos antes de nos humilharmos em frente a 10.000 pessoas. Com um aceno trêmulo, Carlos foi até o compartimento de bagagem do autocarro. De trás de uma caixa de ferramentas, ele tirou um estojo de violão. Não era um estojo de marca. Era velho, de fibra, remendado com fita adesiva em vários lugares. Ele abriu e tirou de lá o seu instrumento. Era um violão Giannini antigo, a madeira gasta e sem brilho nos lugares onde os seus braços e dedos haviam repousado por incontáveis horas. Tinha as cicatrizes de uma vida longa e dura, muito parecido com o seu dono. Colado ao corpo do violão, perto da ponte, estava uma pequena fotografia, amarelada e desbotada pelo tempo, de uma mulher a sorrir. Carlos sentou-se num caixote de amplificadores vazio. Ele não olhou para a banda. Olhou para a fotografia no seu violão. Ele não precisou de afinar o instrumento. Ele nunca o deixava desafinar. Ele respirou fundo, e os seus dedos calejados, os dedos de um trabalhador, encontraram as cordas com uma familiaridade íntima. Ele começou a tocar. Não havia nenhum riff complexo, nenhuma demonstração de virtuosismo. Apenas uma sequência de acordes simples, límpidos,
mas tocados com uma profundidade que fez a banda calar-se instantaneamente. A melodia era como uma estrada de terra ao amanhecer, simples, um pouco triste, mas cheia da promessa do dia. E então, ele cantou. A voz de Carlos não era potente nem polida. Tinha o cascalho de estradas poeirentas e o cansaço de madrugadas frias. Era um barítono que não tentava impressionar, apenas confessar. Mas as palavras foram o que os destroçou. Ele cantava sobre um amor que não era feito de fogo de artifício e noites de festa, mas de cafés da manhã silenciosos, de mãos dadas em quartos de hospital, de promessas sussurradas que sobreviviam a contas por pagar e a sonhos adiados. As letras eram de uma simplicidade brutal, mas cada palavra parecia ter sido esculpida a partir de uma verdade vivida. Ele cantava sobre ver a galáxia inteira no sorriso cansado de uma mulher no final de um dia de trabalho. Cantava sobre o pacto silencioso de ser a âncora um do outro quando o mundo parecia um oceano tempestuoso. A banda estava petrificada. O baterista, um jovem cínico que tinha uma piada para tudo, estava com os olhos cheios de lágrimas. Diogo, o baixista, olhava para o chão de cimento como se fosse a coisa mais interessante do mundo, a mandíbula tensa. E Léo estava pálido. A sua arrogância, a sua fachada de estrela de rock, havia sido despojada, camada por cada verso honesto que Carlos cantava. Aquela canção era tudo que ele, Léo, tentava fingir ser. Era a alma, a verdade que ele procurava, não num dicionário de rimas ou nas suas experiências superficiais, mas ali, a jorrar do coração de um homem que ele nem sequer considerava um ser humano completo. O último verso da canção era uma promessa. Uma promessa feita a alguém que já não estava lá. Ele cantava sobre manter um jardim florido, sobre continuar a contar as velhas piadas, sobre garantir que a luz dela nunca se apagasse, mesmo que agora ele tivesse que brilhar por dois. O último acorde pairou no ar sujo dos bastidores, uma nota de pura e devastadora devoção. Carlos terminou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer amplificador no máximo. Ele olhou para a pequena fotografia no seu violão, e os seus lábios moveram-se num sussurro que só ele ouviu. Para ti, Helena. Ele piscou os olhos, limpando uma lágrima solitária, e começou a colocar o violão de volta no estojo, pronto para voltar a ser invisível, o seu dever cumprido. Espera. A voz de Léo estava rouca, irreconhecível. Carlos parou. Que canção é essa? Perguntou Léo, o seu olhar fixo em Carlos, uma mistura de espanto, vergonha e uma admiração desesperada. Carlos olhou para o jovem vocalista e deu um pequeno e triste sorriso. É a história da minha vida, disse ele, simplesmente. Léo deu um passo em frente, a sua decisão tomada num instante de clareza que mudaria tudo. Nós precisamos dessa canção, disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente. A nossa música não significa nada. A tua significa tudo. Ele olhou para os seus companheiros de banda, que assentiram em uníssono, os olhos ainda brilhantes. Ele voltou-se para Carlos, o seu olhar suplicante. Nós vamos tocar essa canção. Esta noite. No palco principal. E então ele acrescentou as palavras que fizeram o coração de Carlos parar. Contigo. A proposta de Léo pairou no ar elétrico dos bastidores, mais chocante do que qualquer acorde de guitarra distorcido. Carlos olhou para o rosto do jovem vocalista, um rosto que, momentos antes, estava contorcido em desprezo e que agora brilhava com uma vulnerabilidade crua, e a sua primeira, avassaladora, reação foi o pânico. Ele recuou, apertando seu violão contra o peito como um escudo. Não, disse ele, a palavra saíra apressada, quase um ganido. De jeito nenhum. Esta canção, ela não é um espetáculo. Não é para eles. Ele olhou para além da lona dos bastidores, na direção do rugido indistinto da multidão. É dela. Ele estava a falar de Helena, a mulher na fotografia desbotada. A canção era o seu santuário privado, o lugar onde ele ainda podia conversar com ela. Oferecê-la a uma multidão de estranhos parecia uma profanação, uma traição da sua memória mais sagrada. Mas Léo, pela primeira vez na sua vida, não estava a aceitar um não como resposta. O seu ego não estava em jogo, algo muito mais profundo movia. O senhor não entende, implorou ele, dando um passo em frente, as mãos abertas num gesto de súplica. A sua canção, ela fez-me sentir algo. De verdade. Pela primeira vez em anos.
Eu passo a vida a gritar para microfones sobre sentimentos que eu mal compreendo. O Senhor, em 3 minutos, explicou o que é o amor e a perda de uma forma que eu nunca conseguirei. As pessoas precisam de ouvir isto. Eu preciso de ouvir isto de novo. Por favor. A sinceridade na voz do jovem era inegável. Os outros membros da banda aproximaram-se, formando um círculo hesitante. Ele tem razão, Carlos, disse o baterista, o seu tom surpreendentemente gentil. A nossa música é barulho. A sua é outra coisa. Carlos olhou para os seus rostos, os rostos dos jovens que ele transportara por todo o país, a quem servirá café e a quem ouvirá reclamar da vida. E viu neles não a arrogância de estrelas de rock, mas uma fome genuína por algo real. Ele olhou para a fotografia de Helena. O que ela diria? Ela, que sempre acreditara na sua música mais do que ele próprio. Ela, que o empurrara para os palcos dos bares poeirentos da sua juventude. Ela não iria querer que a sua canção, a sua história, ficasse trancada num estojo de violão para sempre. Com um suspiro que pareceu carregar o peso de décadas, ele assentiu. Um único e aterrorizado aceno de cabeça. O que se seguiu foi o ensaio mais caótico e intenso da história da banda. Tinham menos de 40 minutos. Trancados na sua pequena sala de bastidores, eles tentaram montar um arranjo. A primeira tentativa foi um desastre. O guitarrista solo, por puro instinto, lançou um riff complexo sobre os acordes simples de Carlos. O baterista entrou com uma batida de rock pesada. Soava como uma banda de garagem a massacrar uma canção de embalar. Não, disse Carlos, e o poder silencioso na sua voz fez com que todos parassem. Foi a primeira vez que ele lhes dera uma ordem. Ele estava trêmulo, mas os seus olhos tinham uma clareza de propósito. Esta canção não é sobre ser esperto. É sobre ser simples. E então, o motorista de autocarro tornou-se o maestro. Ele virou-se para o baterista. Aqui, disse ele, batendo suavemente no peito com o punho. A bateria é só isto. O coração. A bater devagar. Firme. Sem truques. Para o baixista, você não é a âncora. Você é a estrada por baixo das rodas. Apenas as notas longas, a sustentar tudo. Para o guitarrista solo, ele fez o pedido mais difícil. Guarda a distorção. Guarda os solos. No refrão, eu só preciso de uma coisa de ti. Faz a guitarra chorar. Baixinho. Como alguém a tentar não acordar a pessoa ao lado. A transformação mais profunda foi a de Léo. E eu? Perguntou ele, a sua arrogância completamente evaporada. Tu, disse Carlos, olhando-o nos olhos. Tu vais harmonizar. Bem baixinho. Vais ser o eco. A memória. A minha voz é o agora. A tua é o então. Foi uma lição de humildade brutal. Léo, o frontman, a estrela, foi relegado a vocalista de apoio na canção mais importante da noite. Ele hesitou por um instante, o seu ego a dar o último suspiro. E então, ele assentiu. Naquele momento, ele começou a tornar-se um verdadeiro músico. Eles tocaram a canção de novo. E desta vez, a magia aconteceu. A banda, despojada dos seus artifícios, encontrou uma nova profundidade. Eles não estavam a tocar as suas próprias notas, estavam a servir a canção de Carlos. E ao fazê-lo, soaram mais poderosos e autênticos do que nunca. A porta da sala abriu-se de rompante. Era o produtor do festival, um homem com um auricular e um rosto vermelho de estresse. Faltam 10 minutos. E que história é esta de que mudaram o alinhamento? Onde está Noites de Neon? A editora vai me matar. E quem diabos é Carlos? Léo deu um passo em frente, protegendo Carlos. É a nossa nova canção. E Carlos é o nosso convidado especial, disse ele, com uma calma que surpreendeu a todos. Convidado especial? Ele é o motorista do autocarro, gritou o produtor. Esta noite, ele é o artista. E nós somos os motoristas dele, retorquiu Léo. Ou é isto, ou não tocamos. A banda inteira ficou atrás dele, um muro de solidariedade. O produtor olhou para os seus rostos determinados, praguejou e saiu, a gritar para o seu rádio. A batalha estava ganha. A chamada para o palco chegou. O som da multidão, agora um rugido ensurdecedor de 10.000 pessoas, atingiu Carlos como uma parede física.
O pânico gelado que ele mantivera à distância apoderou-se dele. As suas mãos começaram a tremer. Ele olhou para o seu violão, para a cara sorridente de Helena. O que é que eu estou a fazer, meu amor? Sussurrou ele. Isto é loucura. O baterista aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Carlos. Ele não era um homem de muitas palavras. Obrigado, Carlos, disse ele, a sua voz sincera, por nos lembrar o porquê de fazermos isto. As palavras simples, o gesto de respeito genuíno, firmaram Carlos. Ele não estava a fazer aquilo por si. Estava a fazê-lo por Helena. E estava a fazê-lo por aqueles rapazes perdidos que, de alguma forma, tinham encontrado um mapa na sua canção. Eles caminharam pelo corredor escuro em direção à luz ofuscante do palco. A banda tomou as suas posições na penumbra, os instrumentos a postos. A multidão gritava, cânticos de Léo. 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 Léo aproximou-se do microfone principal. As luzes focaram-se nele. Ele ergueu a mão, e a multidão silenciou, expectante. Boa noite, grito urbano, gritou ele, a sua voz de estrela de rock a ecoar pelo recinto. Nós tínhamos uma canção nova e barulhenta para vos mostrar esta noite. Mas, por vezes, a vida atravessa-se no caminho. Ele fez uma pausa, e a sua voz baixou, tornando-se mais íntima, mais séria. Hoje, nós tivemos a honra de ouvir uma canção que é melhor. Uma canção que nos fez calar e ouvir. Uma canção que é de verdade. Um murmúrio de confusão percorreu a plateia. Léo sorriu, um sorriso genuíno, sem qualquer traço da sua antiga arrogância. Nós não somos os donos da música desta noite. Somos apenas os seus guardiões, continuou ele. Esta noite, a nossa banda chama-se Os Amigos de Carlos. E o nosso vocalista é o homem que escreveu a canção mais honesta que eu já ouvi. Ele virou-se e estendeu o braço para a lateral escura do palco. Por favor, com o maior respeito que tem, recebam um dos maiores compositores que este país não conhece. O nome dele é Carlos. Um único holofote separou-se dos outros e varreu a escuridão da lateral do palco. E ali, na sua luz branca e impiedosa, ele encontrou seu alvo, um homem de meia idade, aterrorizado, com uma camisa de trabalho simples e calças gastas, a agarrar um violão velho como se fosse a única coisa que o impedia de se desfazer. O motorista do autocarro. O coração de 10.000 pessoas parou por um instante. E no silêncio atordoado, Carlos deu seu primeiro passo para a luz. O passo que Carlos deu, da escuridão da coxia para a luz ofuscante do palco, foi o mais longo da sua vida. Cada um dos seus 50 e poucos anos, cada quilômetro de estrada poeirenta, cada noite solitária, cada tijolo de saudade que ele assentara à volta do seu coração, estava contido naquele único movimento. A multidão, 10.000 pessoas a vibrar com a expectativa de rock and roll, ficou momentaneamente em silêncio perante a visão bizarra. Um homem de meia idade com a postura de um trabalhador, não de um deus da guitarra, a caminhar para o centro do palco principal do maior festival do país. Ele sentou-se no banco simples que tinham colocado para ele, uma ilha de madeira num oceano de tecnologia. Atrás dele, nas sombras, os espelhos de mercúrio tomaram as suas posições, não como as estrelas que eram, mas como guardas de honra. Carlos olhou para o seu violão, para o rosto sorridente de Helena na fotografia gasta. Ela era a sua única plateia. Ele fechou os olhos, respirou fundo o ar da noite, e tocou o primeiro acorde. O som do seu velho Giannini, amplificado para encher o vasto descampado, foi um choque para o sistema. Não era elétrico, não era distorcido, não era agressivo. Era o som de madeira e aço, quente, honesto e terrivelmente vulnerável. Um murmúrio de confusão varreu as primeiras filas da multidão. Nos ecrãs gigantes ao lado do palco, não havia gráficos psicadélicos, mas um grande plano do rosto de Carlos, um mapa de rugas iluminado, os olhos ainda fechados. Então, ele começou a cantar. A sua voz de barítono, com o cascalho da estrada, saiu pelos altifalantes, não com a força de um grito, mas com a intimidade de uma confissão sussurrada ao ouvido de cada uma das 10.000 pessoas presentes. Ele contou a sua história, a história de Helena. Contou-a em versos simples, sobre o amor encontrado no meio das dificuldades, sobre a beleza teimosa da vida cotidiana, sobre a promessa de manter uma memória viva. A transformação na multidão foi lenta, mas total. A confusão inicial deu lugar a uma tensão curiosa, depois a um silêncio cativado.
Os telemóveis que estavam no ar para gravar um espetáculo de rock foram lentamente baixados. As conversas pararam. As pessoas começaram a ouvir, não apenas a música, mas a verdade por trás dela. Atrás de Carlos, a banda tocava com uma contenção que ninguém lhes conhecia. O baterista era um coração a bater, firme e lento. O baixo era uma fundação sólida, invisível mas essencial. A guitarra de Diogo não gritava, sussurrava harmonias tristes que se entrelaçavam com a voz de Carlos. E a voz de Léo, quando entrava, era um eco fantasmagórico, a memória a apoiar o presente. Eles eram a moldura perfeita para a obra-prima de Carlos. A meio da canção, uma pequena luz acendeu-se na escuridão da plateia. Um isqueiro. Depois outro. E então, como se uma ordem silenciosa tivesse sido dada, milhares de telemóveis acenderam as suas lanternas, não num gesto de excitação de rock, mas numa vigília silenciosa e comovente. O campo do festival transformou-se num céu estrelado na terra, um mar de luzes a balançar suavemente ao ritmo da balada de um motorista de autocarro. As pessoas choravam. Choravam pelos seus próprios amores, pelas suas próprias perdas, pelas suas próprias Helenas. Carlos, com a sua história particular, tinha conseguido tocar na dor e no amor universal que une a todos. Ele cantou o último verso, a promessa final ao seu amor perdido. O último acorde do seu violão pairou sobre o campo de estrelas, uma nota de paz e de dever cumprido. Ele manteve a cabeça baixa, a mão a descansar sobre a fotografia de Helena. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais poderosa que alguém ali alguma vez ouviu. 10.000 pessoas, unidas no momento de comunhão, a segurar coletivamente a respiração, a respeitar a santidade do que acabavam de testemunhar. O silêncio durou 5, 10, talvez 15 segundos. E depois, foi quebrado. Não por gritos, mas por uma onda de som que começou na frente e se espalhou para trás, uma ovação estrondosa, profunda e cheia de alma. Não era o aplauso para um ídolo, era o agradecimento a um homem que lhes tinha dado um presente. Léo deu um passo em frente e colocou a mão no ombro de Carlos. Carlos ergueu lentamente a cabeça, os olhos a piscar, atordoado, ao ver o mar de luzes que o saudava. Ele não sabia o que fazer. A banda inteira aproximou-se, formando um semicírculo à sua volta. Léo pegou na mão de Carlos e ergueu-a no ar. E juntos, com Carlos no centro, eles curvaram-se. Naquele momento, ele não era o empregado deles. Ele era o seu líder, o seu coração. A performance tornou-se uma lenda instantânea. Nos meses que se seguiram, a vida de Carlos e dos Espelhos de Mercúrio mudou para sempre. O vídeo amador da canção de Carlos tornou-se um dos vídeos musicais mais vistos do ano, um fenômeno global que ninguém conseguia explicar com as regras do marketing. A banda, agora a mais requisitada do país, passou por uma revolução. Eles cancelaram o lançamento do seu álbum. Voltaram ao estúdio, mas desta vez, não estavam sozinhos. Carlos, que se reformara oficialmente da sua vida de motorista, estava com eles, não como um músico contratado, mas como mentor e a bússola moral da banda. Eles começaram a escrever juntos. A arrogância de Léo deu lugar a uma curiosidade humilde. Ele aprendeu a escrever sobre o que sentia, não sobre o que pensava que soava bem. A música da banda tornou-se mais simples, mais honesta, mais poderosa. Carlos recebeu dezenas de ofertas para uma carreira solo, contratos milionários que poderiam tê-lo tornado uma estrela. Ele recusou todas. A noite no festival fora sua única e necessária performance. Fora o seu adeus a Helena, a sua paz de espírito. Ele não precisava de mais nada. A cena final da sua história acontece 6 meses depois, num estúdio de gravação de ponta. O ambiente é descontraído, criativo, cheio de risos. Os Espelhos de Mercúrio estão a gravar o seu novo álbum, A Estrada de Casa. Carlos está sentado numa cadeira, a ouvir uma nova letra que Léo acabará de escrever. É uma canção sobre segundas oportunidades. O que achas, Carlos? Pergunta Léo, com a ansiedade de um aluno a mostrar o seu trabalho ao professor. Carlos sorri. Tem verdade, miúdo. Agora, canta-a como se a tivesses vivido. Ele levanta-se e caminha até ao canto da sala onde repousa o seu velho Giannini. Ele pega nele. O instrumento, que antes era um relicário de dor, agora parece leve nas suas mãos. Ele olha para a fotografia de Helena e pisca-lhe o olho, um gesto de cumplicidade, de amor contínuo. Ele dedilha um acorde suave,
Não o acorde triste da sua balada, mas um acorde maior, cheio de uma paz serena. Ele já não era um motorista solitário a transportar uma banda. Ele era o patriarca de uma família improvável, unida pela música. A sua longa e solitária viagem pela estrada da dor tinha finalmente chegado ao fim. E ele encontrara um novo lugar para estacionar o seu coração. Estava em casa.